Recording in progress. Bom dia, boa tarde. Espero que todos estejam Boa tarde. tudo bem. Hoje iniciaremos mais uma sessão e temos a honra de falar sobre um tema, né, de suma importância, que é acerca do prolapso dos órgãos pélvicos e incontinência urinária. Então, espero que todos vocês, né, se acomodem aí, vão chegando e que sejam realmente todos bem-vindos. Iniciaremos, né, a nossa sessão com a apresentação da equipe. Então, eu sou Elisiane Bernardo, enfermeira, e faço parte da equipe ECO como facilitadora e expertise em saúde da mulher. Gostaria de convidar o professor Flávio. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Flávio, faço parte da equipe ECO, cuidando da parte de gestão orçamentária e comunicacional. Professora Eliana. Olá, boa tarde a todos. Mais uma sessão aqui no Eco Saúde da Mulher. Eu sou Eliana Rodrigues, eu sou enfermeira. E no Eco eu tenho a função de ser a coordenadora metodológica. Desejo a todos uma ótima sessão. Obrigada. Professor Carlos. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Carlos Sestombello, professor da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Computação, e estamos auxiliando nessa sessão de hoje. Uma ótima sessão para todos vocês. Boa tarde. Boa tarde. Convido agora a Ariel. Boa tarde, gente. Eu sou aluno da graduação de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Sergipe e estou aqui para dar suporte técnico na sessão de hoje. Obrigada, Alana. Boa tarde a todos. Eu me chamo Alana, sou enfermeira, sou mestranda em enfermagem pela Universidade Federal de Sergipe, faço parte da equipe ECO e sou bolsista de mestrado pelo projeto ECO Saúde da Mulher em Atenção Primária. Estou aqui para poder ajudar vocês em qualquer dúvida. Obrigada. Boa sessão a todos. Maria Caroline. Boa tarde a todos, eu sou Maria Caroline, sou estudante de enfermagem e sou bolsista aqui do Projeto ECO. Desejo a todos uma ótima sessão. Obrigada. Então, convido vocês também a se apresentarem, coloquem no chat o nome de vocês, a cidade em que vocês estão, qual a profissão. Esse é o momento oportuno para que a gente conheça um pouquinho, né, de onde vocês estão. E já estamos chegando na reta final do nosso curso, e é realmente uma satisfação estar novamente aqui com vocês. Gostaria de fazer inicialmente alguns lembretes, né? Solicito que vocês mantenham o microfone fechados e sempre que possível mantenham a câmera aberta. Se desejarem falar no momento oportuno, podem levantar a mãozinha quando solicitar e desejar fazer alguma intervenção. E neste momento, né, antes de fazer a pergunta, se apresentem e façam a pergunta, né, conforme a desejarem nos momentos da nossa sessão. Lembrando, gente, que no final também da nossa sessão nós teremos o link que será disponibilizado, o link de avaliação, que é de suma importância que todos façam a avaliação. E lembro também que será gravado, né, especialmente durante o nosso momento da apresentação didática. E aproveito aqui para convidar, né, a nossa especialista, Diane Helena Costa Mello, para iniciar a didática do nosso tema prolapso dos órgãos pélvicos e incontinência urinária. Oi, boa tarde. Meu nome é Diane, eu sou médica ginecologista obstetra. Vou participar dessa sessão de hoje como especialista. É um prazer participar aqui com vocês. Pode iniciar a apresentação? Isso.
Posso começar? Desculpe. Pode. Aguardo a apresentação do caso. Pode apresentar a didática, tá? Adiante. Tá certo. Um momento. É, Só um Esse é o minuto. slide do caso, né? Isso, tem que trocar Adi- Isso, é. o É outro slide. slide Um ali. instante. Só um minuto, Diane, viu? certo. Então, vou aproveitar aqui, né, para ler um pouquinho do chat, quem está, enquanto a apresentação está sendo colocada. Sejam todos bem-vindos, Joana, Elaine, Rômulo, Rafaele. Pronto, prontinho, né? Podemos Pronto. iniciar. Certo. Agora sim. Pronto, vou começar. O tema da discussão de hoje é o prolapso uterino e incontinência urinária. Eu quis trazer aqui no título exatamente como foi me repassado e explico um pouco melhor em seguida. Como já falei, meu nome é Diana Helena Melo Costa, sou médica ginecologista e obstetra, sou de Aracaju e vou apresentar a didática hoje para vocês. Pode passar, por favor. Eu trouxe o conceito aqui que a gente não se refere apenas a prolapso uterino, mas como um todo um grupo de prolapsos genitais ou prolapso de órgão pélvico. Lembrando que todos eles fazem parte desse mesmo diagnóstico. Se refere a qualquer órgão que é exteriorizado pela vagina. Nem sempre é o útero, a gente pode ver parede vaginal exteriorizando, cúpula vaginal, no caso de mulheres sem útero, por isso que o termo é mais amplo. A gente tem que lembrar que é um assunto, é um tema de grande impacto, porque a paciente que tem um prolapso tem um grande efeito na qualidade de vida. Associação importante com isolamento social, com sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, queixa na qualidade de vida sexual. Então, o impacto é enorme. Como muitas pacientes tendem a menosprezar quadros iniciais, a gente tem uma prevalência que não é muito concreta nos estudos, mas, em geral, é estimada uma prevalência de cerca de 30% das mulheres com algum grau de prolapso. Pode passar, por favor. E por que isso acontece, né? Os prolapsos podem acontecer por alteração da estática pélvica. O que é que mantém? Pode passar o slide, por favor, que a estática pélvica é o estudo de tudo que vai manter esses órgãos que eu citei na posição adequada. Então, qualquer coisa que altere essa estática pode gerar um prolapso. Eu botei essas duas figuras só para a gente lembrar como o assoalho pélvico, que é quem sustenta a vagina, útero, bexiga, intestino, a gente não tem parte óssea por todo o assoalho. Então, é suscetível a falhas, a fraqueza. A gente tem ligamentos e músculos que vão sustentar tudo isso no local correto. Então, primeira grande causa é a causa congênita. Se eu tenho uma doença, por exemplo, que me deixa com alteração do colágeno, que me deixa um ligamento mais frouxo, eu posso ter um prolapso. Se eu tenho uma fraqueza muscular por alguma doença neurológica, por exemplo, eu posso ter uma fraqueza e um prolapso. Não são, em geral, responsáveis pela grande quantidade de casos. Na maior parte das vezes, o que a gente vê são alterações de pressão abdominal. Então, tudo que aumenta a pressão abdominal também pode gerar fraqueza nessa estrutura aí. Você pode passar, por favor, para o próximo slide? Eu trouxe alguns exemplos de situações que são bem mais frequentes do que essas doenças que eu citei e que alteram a pressão abdominal. Gestação é uma causa importantíssima, porque lembra que durante a gestação, aquela musculatura ali que eu mostrei, ela está sujeita a uma pressão bem maior, a um peso bem maior. A gente tem útero aumentado de volume líquido, feto, embrião e feto, que estão ali forçando toda aquela estrutura para baixo. Então, é uma causa importante de alterações da estática pélvica e de prolapso. Pacientes com tosse crônica, aqui eu me refiro àquelas pessoas que têm alguma doença respiratória, geralmente, que estão sempre com alteração de tosse, é uma causa importante. Tabagismo, também associado, tanto pelo tabagismo em si, como podendo estar associado à tosse. A obesidade, de maneira semelhante ao que acontece na gestação, a gente tem um aumento de peso para aquela estrutura ali sustentar. A constipação crônica e também os exercícios físicos que eu citei aí
não só o exercício da atividade física, mas também o esforço físico. É uma pessoa que faz um esforço físico para o trabalho ou no dia a dia, também está submetendo essa musculatura a uma pressão maior. E como é que isso vai se manifestar no para a paciente, né? Normalmente, os pacientes com prolapso percebem os sintomas locais, então é muito frequente uma queixa de que está sentindo um bolo ou uma bola na vagina, porque é o peso mesmo, é a alteração local. Se associa muito a perda urinárias ou a outras alterações miccionais, e pode se associar também com incontinência anal. Às vezes, a paciente se queixa de perda de fezes ou que não ou que tem que correr para o banheiro e perde também fezes. É, e como a gente trata, em geral, isso? Primeiro, lembrando que tudo que eu falei aqui, a gente tem graus bem diferentes, desde sintomas bem leves até prolapsos importantes, até um útero totalmente esterilizado para fora do corpo, para fora da vagina, né? Então, eu posso ter uma conduta expectante para uma paciente que tem um quadro muito leve, detectado no exame físico, que não traz nenhuma repercussão para ela, eu posso apenas acompanhar. Pacientes que têm algum quadro de alguma queixa podem se beneficiar de fisioterapia e de exercícios pélvicos. Lembra daquela musculatura que eu mostrei lá? Então, aquilo ali tudo pode ser treinado para que se fortaleça e os sintomas diminuam. Em alguns casos, a gente pode usar também pessários, que são esses da foto que eu coloquei aí. São dispositivos, em geral, de plástico, que eles são colocados na vagina para sustentar, os órgãos na posição. A gente usa geralmente quando a paciente não pode se submeter a uma cirurgia, que seria o tratamento definitivo, o tratamento cirúrgico. Pode passar, por favor. Eu trouxe um adendo em relação à incontinência urinária, que era outra parte do tema, justamente por ser parte importante da queixa da paciente que tem um prolapso. A gente se refere como incontinência urinária a qualquer perda involuntária de urina, independente do momento que ela ocorre. E, em geral, a gente vai classificar como uma incontinência por esforço, por urgência, mista, uma mistura desses dois casos, ou abaixo esvaziamento. De maneira geral, a incontinência de esforço é aquela que ocorre quando aumenta-se a pressão abdominal. Então, a história clássica é daquela paciente que tosse e perde urina, espirra e perde urina, dá uma gargalhada e perde urina, porque a gente percebe que a musculatura abdominal e pélvica não consegue sustentar o aumento de pressão. Na incontinência de urgência, a queixa normalmente da paciente é de uma perda por não ter conseguido chegar ao banheiro. Então, ela tem uma vontade muito grande de ir ao banheiro e parece que não consegue se segurar. Lá, lógico, pode haver ainda uma associação desses dois quadros. A incontinência por baixo esvaziamento é menos frequente. Normalmente acontece em situações em que a bexiga não está esvaziando, então ela meio que vai extravasar. A bexiga está tão cheia que extravasa. É um pouco menos frequente. Pode passar, por favor. É, eu trouxe os fatores de risco também para a incontinência, normalmente mais frequente com a idade, com a paridade. Quanto mais filhos, mais partos, mais frequente a incontinência urinária. A obesidade, assim como eu já expliquei, do prolapso, também é um fator de risco aí, por aquilo tudo que eu já expliquei. É, a via de parto, eu coloquei um asterisco só para lembrar, porque a gente tende a achar que o parto normal vai se associar mais com a incontinência. Mas lembrem do que eu disse antes, quem se associa à grande repercussão de prolapso e de incontinência também é a gestação. Então, a gente não pode achar que a cesárea é um fator que vai proteger. Os estudos não conseguem mostrar que pacientes que foram submetidas a cesáreas têm menos incontinência urinária. É, exercícios de alto impacto também podem se associar à incontinência. Pode passar, por favor. Como é que a gente avalia uma paciente com incontinência? É importante que a gente peça para a paciente fazer um diário urinário. E o diário é justamente anotar quando ela perdeu a urina. Quando e tentar quantificar. Porque você entende exatamente o que está acontecendo. Então, hoje, às 13 horas, eu tossi e perdi a urina. Ela vai anotar isso. Normalmente, durante alguns dias, ou até uma semana, a gente consegue ter um reflexo interessante do que acontece, do que é o quadro da paciente. Existem questionários de qualidade de vida, que podem ser aplicados também para a gente entender o impacto dessa condição. No exame físico, também pode ser avaliado com a manobra de Valsalva, que é
uma avaliação em que a gente pede para aumentar a pressão abdominal. A gente pode pedir para o paciente tossir, por exemplo, e durante a tosse a gente vai avaliar na inspeção se existe perda de urina. Existem testes de esforço também, outros para quantificar perda. O exame de urina que eu cito aí é um sumário de urina ou uma urocultura. Lembrem que algumas condições, como a infecção urinária, podem simular uma perda de urinária ou até uma urgência, que foi isso que eu falei, daquele quando a gente não consegue segurar e tem muita vontade de ir ao banheiro. É, o exame de urina entra como um diagnóstico diferencial. E também a avaliação do assoalho pélvico, se existe alguma alteração anatômica que está predispondo a isso. Pode passar, por favor. Depois dessa avaliação, aqui, como a gente vai tratar? Para o esforço, em geral, fisioterapia, como eu já expliquei, fortalecer essa musculatura melhora os sintomas. Treinamento vesical também pode melhorar. É, o tratamento cirúrgico é o definitivo. O treinamento vesical, só explicando um pouco, a paciente pode ser orientada a tentar ir no banheiro com horário marcado. E aí essa bexiga vai treinando a ficar um pouco mais cheia. É isso que basicamente é o treinamento vesical. Existe tratamento medicamentoso também. Pode passar, por favor, já para urgência, algumas condições podem melhorar. Existem alguns alimentos que podem se associar à piora dos sintomas, então é importante que a gente oriente a paciente que alguns alimentos, cafeína é controverso, mas alguns estudos mostram associação com piora. Tabagismo também pode ser uma condição que piora. Orientar que controle o quanto que ela ingere água também é uma orientação importante. Principalmente se a paciente tem sintomas à noite, por exemplo. Então, a gente pode falar a ela, olha, tente controlar o quanto de água que você bebe no final da tarde, início da noite, que isso pode melhorar os seus sintomas. Também na urgência, a fisioterapia, o treinamento vesical e o tratamento medicamentoso podem ser usados para controle dos sintomas, que a gente consegue evitar que a bexiga contraia antes do tempo. E melhora essa sensação de que tem muita vontade de ir ao banheiro. Pode passar, por favor, trazer as referências usadas para essa apresentação.